Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, verso 35. Outro dia falamos sobre o professor, o mestre, e hoje vamos falar sobre discípulos. Você sabe o que quer dizer discípulo? Vejamos algumas definições dos dicionários. Quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa. Quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Alguns sinônimos: aluno, aprendiz, estudante. A ideia de discípulo é exatamente aquele que segue o outro. Não é raro vermos um aluno imitando até mesmo os gestos e o modo de falar do professor. Podemos dizer que um aluno ou um discípulo aprendeu a lição quando ele consegue fazer sozinho aquilo que foi ensinado. Da mesma forma, dizemos que um bom professor não é apenas aquele que tem muito conhecimento, mas principalmente aquele que tem uma boa didática, que sabe transmitir esse conhecimento, inclusive dando exemplo para que os alunos possam aprender. Em João 13, vemos a última noite de Jesus com seus discípulos, a noite da ceia e da indicação do traidor Judas. Sendo assim, Jesus queria deixar gravado na mente deles aquilo que era o mais importante, que eles nunca deveriam esquecer. No verso 34, Jesus diz: "Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros." O mestre, o professor Jesus, estava dizendo que seus discípulos deveriam amar como ele os amou. E que tipo de amor seria esse? Como seria esse amor? Um amor sacrificial, um amor capaz de dar a própria vida pelo outro, e mais ainda até pelos seus inimigos. Não pode ser um amor só da boca para fora. É muito fácil dizer eu te amo, mas o difícil é demonstrar esse amor. Jesus ensinou e deu o exemplo, morrendo na cruz no nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15, verso 13. O próprio João escreve mais tarde em uma de suas cartas: "Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade." 1 João 3, verso 18. Mais alguns exemplos do amor de Jesus. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, verso 8. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5, verso 10. Esse é o tipo de amor que Jesus nos ensinou e deu o exemplo, oferecendo a sua própria vida em nosso favor. Será que aprendemos de verdade a lição que ele nos ensinou? Deus nos abençoe e nos ajude a amarmos uns aos outros como ele nos amou.